Então, eu sou Isabela, da Residência também, e eu e o Yuri vamos falar para vocês um pouco sobre a filosofia medieval. Então, a filosofia medieval ela aconteceu aproximadamente entre o século V e o século XIV, e ela pode ser considerada como uma filosofia cristã, ou seja, as investigações filosóficas daquela época tentavam desvendar os problemas relacionados à doutrina cristã e teve grande influência do teocentrismo ou a teologia. A teologia é a ciência que estuda a natureza de Deus e suas particularidades, e o teocentrismo é a ideia de Deus como centro de todas as coisas. E o pensamento daquela época era baseado na palavra de Deus e na Bíblia cristã. E esse momento pode ser dividido em duas partes. Uma é a filosofia patrística e a outra escolástica. E agora eu vou falar um pouco sobre a patrística. Então, esse primeiro momento, chamado de filosofia patrística, aconteceu entre séculos, aproximadamente entre século V e século VIII. E teve esse nome de patrística porque a maioria das obras escritas naquele período foram por padres católicos. E teve grande influência no pensamento platônico, e o principal autor desse período é o Santo Agostinho. Eu vou falar algumas ideias dele agora. Então, o Santo Agostinho, ele é da Patrícia, como eu disse, ele viveu entre 354 a 430 depois de Cristo. E como eu disse também, ele teve grande influência platônica, e como Kleber acabou de falar algumas ideias sobre Platão para a gente, ele também defende que existe dois mundos, o sensível e o inteligível. E o sensível são as sensações, as coisas materiais, e o inteligível faz parte do mundo das ideias, do pensamento. E aqui tem uma imagem do Santo Agostinho. O Santo Agostinho defende que o homem ele é composto de corpo e alma. O corpo pertence à parte sensível e a alma pertence à parte inteligível. E segundo ele, o corpo é governado pela alma, e por meio da alma e do uso da razão, o homem pode acessar o inteligível. Pode passar. O Santo Agostinho também defende que no mundo existem dois ambientes, pode dizer, a cidade de Deus e a cidade dos homens. A cidade de Deus é um espaço puro, do belo e do bom, e pertence ao mundo inteligível, e a cidade dos homens é um espaço material de perversão e violência, e pertence ao mundo sensível. Dando o exemplo do mito da caverna que o Kleber acabou de falar, a cidade dos homens é a cidade dentro da caverna, um mundo de perversão, violência, e a cidade de Deus é quando o homem sai da caverna e encontra uma luz. E o Santo Agostinho defende a ideia de que Deus é um ser perfeito e os homens imperfeitos. E aqueles indivíduos que querem buscar a perfeição e serem justos devem seguir a vontade, o conceito do livre-arbítrio. Livre-arbítrio consiste basicamente nessa capacidade do homem de poder escolher entre o bem e o mal nas suas ações. Aí depois ele questiona a existência do mal. Se Deus criou todas as coisas e ele só cria coisas boas, como pode existir o mal? Segundo esse autor, embora Deus tenha criado todas as coisas, ele não criou o mal, porque o mal não é algo, mas é a falta ou deficiência de algo. Ou seja, o mal ele é a ausência do bem. Ou a ausência da obra divina. Ou seja, o mal não é algo que foi criado. Ele surgiu a partir do momento em que o homem não agiu de acordo com as vontades de Deus. E ele fala que existem determinadas situações em que o homem ele, assim, tende a escolher o mal, como, por exemplo, numa guerra. E aqui embaixo eu fiz um esquema para ser mais fácil entender. Os homens são seres racionais, seres que pensam, e para que eles sejam racionais, eles devem ter um livre-arbítrio, que é ser capaz de escolher entre bem e mal. Portanto, eles podem agir bem ou mal, e Deus não é a origem do mal.
porque o mal, ele existe na ausência do bem. E agora a gente vai para o segundo momento, que é a escolástica, que o Yuri vai falar um pouco para a gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Yuri, eu sou estudante de filosofia da Universidade de São Del Rey. A gente participa de um programa da universidade que chama Residência Pedagoga, né, onde vai auxiliando aí nas escolas de São João e apresentando essa live aí, né, auxiliar no Enem, que vai ser em breve, né. Então, dando continuidade à fala da nossa colega aí, o momento da filosofia medieval, né, que divide em dois momentos. Ela falou da patrística, vou falar da filosofia escolástica. Né? Entre a filosofia da patrística e escolástica, tem um filósofo chamado Santo Anselmo, né, que faz a transição, pega algumas coisas da patrística, de Platão, e algumas coisas escolásticas, menos os jargões já de... Enfim, que faz a transição. Santo Anselmo, aí depois a gente entra de fato, né, na filosofia clássica, que vai partir do século XIX até o século XIV. Né? Neste momento, começa a formação das escolas cristãs, tem as catedrais, até as universidades, os professores que querem ser professores universitários, querem uma cadeira de uma universidade que chama cátedra. Né? Então, tem filósofos medievais. E neste momento que surgem as universidades, os cursos, tem curso de artes, tem cursos de direito, cursos de teologia. E nesse momento que começam as universidades, é devido das cruzadas, que não tinha tantas batalhas religiosas, eles começaram a ter mais acesso a documentos de filósofos, de filósofos orientais, e através dessas traduções, né, que começaram devido ao fim dessas guerras santas, que começou a ter mais um estudo mais, né, a universidade, com os cursos específicos, a filosofia começa a se tornar uma filosofia mais especializada, dedicada à vida acadêmica. Aí, nesse momento, né, que é o momento da igreja, a grande preocupação da igreja é a razão e a ciência, a igreja católica. Aí, nesse contexto do surgimento da teologia, né, que é estudar uma forma de ciência, para racionalmente a existência de Deus, né, da alma, do céu e do inferno, da relação entre os homens, a razão e a fé, são questionamentos lógicos, né? As pessoas começaram a ter questionamentos e surge um filósofo muito importante da escolástica chamado São Tomás de Aquino. Né? São Tomás de Aquino fazia parte da Igreja Católica, ele fez parte de uma Irmandade dos Dominicanos, dentro da Igreja Católica, uma Irmandade que são os que mais estudam dentro da Igreja, e devido ao surgimento desse pensador, né, a base dele, que ele referencia, porque ele fez a faculdade dele, se não me engano, foi na França, e ele começou a ter contato com traduções de Aristóteles, né, patrística platônica, né, ligada aos ideais, e São Tomás de Aquino segue uma linha mais aristotélica. Quando fala assim, tomismo aristotélico, o que é? São Tomás de Aquino, basado na filosofia grega aristotélica, né? Porque é o Platão tem mais as teorias, ideais. Aristóteles ligado à prática. Você chega à excelência praticando. Platão ideal, né? Como se um artista tivesse acesso ao mundo das ideias e consegue retratar. Enfim, São Tomás de Aquino segue essa linha aristotélica e ele tenta conciliar a fé e a razão. São ideais que partem principalmente de uma experiência prática, que o Aristóteles está ligado à prática, e São Tomás de Aquino, através do tomismo aristotélico, segue uma experiência prática, sensível, onde todo conhecimento é a partir de uma experiência prática, dando ênfase, para depois
usaram o inteligível. Né? Aí o que diferencia Santo Agostinho é que o Santo Agostinho tem uma experiência mais sensível até chegar ao mundo ideal. O Tomás de Aquino pega uma parte prática, sensível, para depois alcançar um mundo inteligível, que é o intelectual. Dando prosseguimento, né, a respeito desse pensamento do São Tomás de Aquino, ele acha assim, necessário, né, que a experiência prática ela tem que fazer parte do cotidiano de todos, porque através, quando você está no mundo das experiências, no mundo físico, aí no mundo físico tem situações que acontecem a todo momento, né, que estão ligadas a causas e efeitos, a causalidade, que ele aborda esse princípio também. Então ele fala que você tem que viver uma experiência prática, numa vida cotidiana, através das causas e efeitos, você consegue chegar até uma causa de Deus. Porque o pensamento da filosofia medieval está ligado ao principal, né, teológico, que é a iluminação de Deus. Só que tem um caminho para você chegar, né, até nesse conhecimento de Deus. Aí, o Tomás de Aquino, ele desbruça sobre os tipos de seres, como que faz para poder chegar a um conhecimento, né, individualizar Deus. Aí, o que a teologia, ela tem um caráter de uma ciência que investe, né? Se você for olhar na hierarquia do saber, está no patamar mais alto. Aí, para você esse tipo de hierarquia, você observa, depois você observa e tem a sensação, depois você observa e vai à prática, depois da prática você vai para o, né, já intelectual, como se fosse o mundo iluminado por Deus. Então, para você chegar no conhecimento lógico, primeiro você entrava nas universidades, estudar filosofia, depois do curso de tinha uma disciplina que era a filosofia, que era um pré-requisito que depois você quisesse continuar seus estudos, né, porque na Idade Média tendencia para você, né, virar padre, da teologia. Aí era um pré-requisito. A filosofia auxiliava a teologia. Tanto material que o pessoal começou, o Tomás de Aquino começou a estudar, ele fez um comentário sobre a disciplina teológica, já até vi ela, já li alguma coisa, ela é maior que a Bíblia, então você vê que ele é intelectual da Igreja Católica, que fez esse estudo, a decadência do é quando a filosofia fica independente em relação, porque logo depois, na Idade Média, tem a Idade, período das luzes, a filosofia, que fala do Giordano Bruno, que o Giordano Bruno era da Irmandade de São Tomás de Aquino, tinha acesso a certos textos da Igreja Católica, e foi condenado pela Igreja, né, por heresia, por vários, né, não foi só por causa de uma coisa, então está lá de 8 a 10 coisas. Surgiu agora da específica filosofia moderna, filosofia medieval, depois filosofia moderna. Então, tem a filosofia que fala do Giordano Bruno, do Renascimento. Então, que aí já está fora da teologia, pensamento filosófico, né? Aí Tomás de Aquino, embasado no tomismo dele, ele muda conceitos referente à parte filosófica, que fala da metafísica, que antes era dado como um ente enquanto ente, aí ele já muda um ente criado enquanto ente, mudanças que ele já faz, mas embasado na filosofia grega. E, para concluir esse pensamento dele, ele faz essa hierarquia de saberes, né, que a filosofia só como se fosse uma metafísica que só assessora uma investigação teológica, e começa quando certos pensadores, quando chega lá, fazia o curso de artes, chegava na filosofia, seguia outro caminho, eles pararam de ir pelo caminho aí veio a decadência,
Aí começa a entrar em outro momento da história da filosofia. Aí, depois desse momento, né, que tratado aí, e tendo como ênfase de grande pensador São Tomás de Aquino, que as universidades surgiram nesse período, né, após nesse segundo momento que eu estou comentando com vocês a respeito medieval. Aí também, nós colocamos duas questões, né, a respeito da filosofia medieval, são questões bem tranquilas de resolver. Só que vai Então, galera, eu vou falar, tipo, o vídeo do Yuri tá bom, eu vou falar sobre a questão que a gente colocou. Questões que está no caderno de apoio, elas são bem tranquilas de resolver. Aí eu vou deixar aí para vocês resolverem depois. E também, aí, só para encerrar, e entrar boa prova a todos, viu? Estudem, filosofia é um curso muito bom, ele tudo, mas para a vida. Desejo aí boas provas a todos. Eu vou ler a primeira questão que a gente colocou. Uma das preocupações de certa escola filosófica consistiu em provar que as ideias platônicas ou os gêneros e espécies aristotélicos são substâncias reais, criadas pelo intelecto e vontade de Deus, existindo na mente divina. Reflexões dessa natureza foram realizadas majoritariamente no período da história da filosofia. Letra A, pré-socrático, letra B, antigo, letra C, medieval, letra B, moderno e letra E, contemporâneo. Aí vou dar um tempo para vocês poderem resolver. Então, analisando as alternativas, a letra A, pré-socrático, ela está errada, porque o período pré-socrático ele consistiu em procurar filhos, como a Ana falou para a gente, não as investigações divinas. A letra B está errada também, porque a filosofia antiga ainda não contava com a noção do intelecto de Deus. A letra C é medieval, como a gente acabou de falar, que nessa época as investigações filosóficas eram baseadas na doutrina cristã, e está falando que no enunciado seria certo. E a letra D e a letra E também estão erradas, e depois a gente vai ter aula desses assuntos e você vai ver que não são elas. Aí pode passar, né? São Tomás de Aquino, cristão representante da desenvolve um pensamento profundamente ligado ao Deus. Seu papel principal foi de organizar as verdades da religião e harmonizá-las com a filosofia. Para ele, então, a criada por Deus e a falsa revelação de Deus não podem entrar porque procedem do mesmo princípio, ensinar alternativas
e preenche corretamente as lacunas do texto apresentado. Eu vou dar um tempo para tentar resolver. Então, tentando preencher as lacunas que começando pelo texto, São Tomás de Aquino, principal representante da influência da escolástica, que a gente acabou de falar. Do patrício foi Santo Agostinho e da escolástica foi São Tomás de Aquino. Então, já dá para excluir 3 alternativas. Que torna a análise a letra A e a letra C. Ele desenvolve um pensamento profundamente ligado ao de Aristóteles, como o Yuri falou para a gente também. Seu papel principal foi de organizar as verdades da religião e de harmonizá-las com a filosofia. Para ele, então, a fé é a razão. Aí aqui é a razão criada por Deus e a revelação de Deus. Aí essa primeira aqui é pela razão, porque, como o Yuri falou, ele tenta juntar a fé e a razão e os pensamentos daquele período dele. E continuando, a fé e a razão não podem entrar porque procedem do mesmo princípio. Eles estão em contradição. E como o Yuri falou, ele tenta juntar os dois e o pensamento dele é juntar os dois. Então, a resposta certa seria a letra A. Pessoal, com isso encerra aí a apresentação desse período aí da história da filosofia, né, filosofia medieval. Nossos colegas aí vão dar continuidade às apresentações